1. Sequência histórica de vitórias no UFC. Tony Ferguson protagonizou uma das sequências de vitórias mais impressionantes da história da divisão dos leves no UFC. Entre 2013 e 2019, ele acumulou 12 vitórias consecutivas, enfrentando e derrotando alguns dos melhores lutadores do mundo. Essa série de vitórias é uma das mais longas da categoria e foi construída contra adversários de alto nível, como Rafael dos Anjos, Donald Cerrone, Anthony Pettis, Edson Barboza e Kevin Lee. O mais impressionante dessa sequência foi a maneira como Ferguson venceu. Ele não apenas ganhava, mas fazia isso de forma dominante, frequentemente castigando seus oponentes com sua pressão implacável e sua resistência sobre-humana. Poucos lutadores conseguiram manter um nível tão alto de desempenho por tanto tempo na categoria dos leves, e essa consistência é um dos principais motivos para considerá-lo um dos maiores da história da divisão. 2. Estilo único e imprevisível. Ferguson é um dos lutadores mais criativos e imprevisíveis que já pisaram no octógono. Seu estilo de luta é uma mistura de striking pouco ortodoxo, wrestling criativo e um jogo de chão altamente agressivo. Ele utiliza ângulos estranhos para golpear, combina cotoveladas cortantes com socos e chutes inesperados, além de ter um jogo de clinch sufocante. No chão, ele não se contenta em apenas segurar a posição, está sempre atacando, buscando finalizações e desgastando seus adversários. Seu condicionamento físico é outro fator que o diferencia. Ele impõe um ritmo insano desde o primeiro round até o último, algo que poucos conseguem acompanhar. Sua capacidade de absorver golpes e continuar avançando também é lendária, o que fazia com que seus adversários se desgastassem mental e fisicamente ao enfrentá-lo. Seu estilo único e sua resiliência fizeram dele um dos lutadores mais temidos da categoria, consolidando sua posição entre os grandes do peso leve. 3. Campeão interino e legado na categoria. Mesmo sem ter conquistado o cinturão linear, Tony Ferguson foi campeão interino do peso leve do UFC e é amplamente reconhecido como um dos maiores lutadores da divisão. Em 2017, ele venceu Kevin Lee para se tornar campeão interino, mas perdeu a oportunidade de disputar o título linear devido a lesões e problemas nos bastidores do UFC. Apesar disso, seu legado na divisão continua intacto, pois ele enfrentou e venceu alguns dos melhores lutadores do mundo, sempre proporcionando performances memoráveis. Sua ausência em uma disputa de título linear não diminui sua grandeza, pois sua sequência de vitórias e seu impacto na categoria são inegáveis. Muitos especialistas e fãs acreditam que Ferguson teria sido campeão indiscutível se tivesse tido a chance de lutar contra Khabib Nurmagomedov, um duelo que foi cancelado diversas vezes. Mesmo sem essa luta, seu histórico no peso leve o coloca entre os maiores de todos os tempos. 4. Habilidade de recuperação e espírito de luta. Poucos lutadores na história do MMA demonstraram a capacidade de recuperação e o espírito de luta de Tony Ferguson. Ele já passou por situações muito complicadas dentro e fora do octógono, mas sempre encontrou um jeito de se reerguer e continuar competindo no mais alto nível. Dentro do cage, ele já foi derrubado, cortado e colocado em posições difíceis, mas sua resiliência sempre impressionou. Contra Anthony Pettis, por exemplo, ele sofreu um knockdown brutal, mas se levantou e venceu a luta por nocaute técnico. Contra Edson Barboza, enfrentou um dos strikers mais perigosos da divisão, mas conseguiu reverter a luta e finalizou seu oponente com um triângulo. Fora do octógono, Ferguson superou diversas lesões graves e problemas pessoais, provando ser um verdadeiro guerreiro. Sua mentalidade indestrutível e sua capacidade de adaptação o tornaram um dos lutadores mais respeitados da história do MMA. 5. Entretenimento e impacto no esporte. Além de sua habilidade e conquistas, Tony Ferguson sempre entregou lutas eletrizantes, tornando-se um dos lutadores mais empolgantes da história do peso leve. Seus confrontos raramente iam para decisões monótonas, pois ele sempre buscava o nocaute ou a finalização, garantindo um espetáculo para os fãs. Seu estilo agressivo e pouco convencional fez dele um dos lutadores mais amados e respeitados do UFC. Além disso, Ferguson influenciou muitos atletas com seu treinamento pouco ortodoxo, sua abordagem única à luta e sua mentalidade de nunca desistir. Ele ajudou a elevar o nível da categoria e deixou um legado que será lembrado por muitos anos. Seu impacto no esporte vai além das vitórias e derrotas, pois ele sempre entregou performances memoráveis e inspirou uma geração de novos lutadores. Tony Ferguson tem um legado inquestionável no peso leve. Sua sequência histórica de vitórias, seu estilo imprevisível, seu espírito de luta e seu impacto no esporte o colocam entre os maiores da história da divisão. Mesmo sem ter conquistado o cinturão linear, ele provou ser um dos lutadores mais completos e emocionantes de todos os tempos. Seu nome será lembrado como um verdadeiro guerreiro do MMA, alguém que nunca evitou desafios e sempre deu tudo de si dentro do octógono. E você,
Também acha ela Gouti do peso leve? Comente e inscreva-se.